Rice Packing é um projeto sustentável que busca transformar os resíduos da produção de arroz agroecológico em embalagens biodegradáveis. Para saber mais a respeito dessa proposta, conversamos com a professora Simone Ramires, do Departamento de Engenharia Mecânica, e a estudante de Engenharia Química Maria Raquel Trojano. Confira. Esse projeto ele teve início lá quando nós tínhamos ainda o projeto Acolhimento dos Calouros da Escola de Engenharia. Nós reunimos todos os estudantes de engenharia da URGS, né, dos cursos de engenharia, que a gente tem praticamente 5.000, porém, cada semestre, par e ímpar, entra um número de estudantes, e nós conversávamos, tinha ciclo de palestras, e daí era proposto um desafio esse de como tornar a universidade mais sustentável, a URGS mais sustentável. Feito isso, ele começou com uma ideia inicial lá atrás, que foi o Natural Plastic. Porém, a ideia conceitual dele foi totalmente retrabalhada a partir do momento que a Raquel assumiu, que ela está mais abrangente nisso, que foi ampliar o escopo do projeto. O projeto inicial era que a gente desenvolvesse um bioplástico a partir da casca de arroz, e esse bioplástico seria usado para produzir embalagens assim do ramo alimentício. Então, aquelas embalagens de curto período de uso, rápido descarte, embalagens que geralmente têm contato com o alimento. Era esse o foco. Aí, o que aconteceu? Eu fiz iniciação científica no laboratório de polímeros por, sei lá, uns 2 anos quase. E aí, quando eu olhei, assim, cara, desenvolver bioplástico da casca de arroz não tem como. E aí eu levei para o outro lado, eu levei, cara, a gente tem como fazer um compósito com isso. O que é um compósito? Um compósito basicamente é uma mistura, tu vai ter uma matriz e aí tu vai ter uma fibra, basicamente isso. E aí eu comecei a juntar outras coisas assim, fui pesquisando, conversando com a prof. Simone. Eu pensei, cara, por que a gente vai usar só a casca de arroz? Por que a gente não usa a casca e a palha do arroz também? E eu pensei, cara, vamos usar a casca como matriz e a palha como fibra. Então a gente vai ter um compósito, a gente vai conseguir aproveitar completamente o material e vai dar para desenvolver uma embalagem. A gente não pode dizer que ela é um polímero, mas é uma embalagem, sabe? Então ela vai cumprir a função dela ali. Então, basicamente o projeto é a gente desenvolver uma embalagem, aproveitando ao máximo possível o resíduo ali da produção de arroz. E se ele quebrou porventura, alguma coisa aconteceu, nós vamos receber esses copos, a gente vai de novo passar por um processo dele e transformar ele numa matéria-prima. Se nós conseguirmos recuperar, ok. Se não, a gente vai transformar esse resíduo final, nós vamos transformá-lo em biogás. Tá? Então, o projeto é estruturado em vários cenários, não é um cenário só transformar esse plástico biodegradável e decompor-se em matéria no final. Não, a gente quer ir além disso. Os beneficiados nesse momento são nossos alunos da universidade e, porventura, nós vamos ainda trabalhar com toda a questão conceitual do que é a questão de sustentabilidade, logística reversa, economia circular, né? O termo utilizado ultimamente é também upcycle, né? E quando é um plástico biodegradável, ele tem um tempo para se biodegradar e se biodegradar mesmo, não ficar resíduos, tá? Então, é isso que a gente tenta fechar toda essa cadeia, quando não der o último do último do processo, a gente vai tentar gerar biogás com ele. É um projeto enriquecedor, ele é maravilhoso no seu processo todo, de entender esse resíduo que sobra, né, da produção de arroz, o que para muitos é um problema. Nós vamos tirar esse problema desse produtor, dessa cadeia, e transformá-lo num produto. E esse produto nossos acadêmicos vão utilizar, e claro, depois tem toda a cadeia a ser pensada. Eu faço gestão ambiental também, né? E aí uma das coisas que a gente tem na gestão ambiental é ok, tu tem um resíduo, tem que aproveitar ele ao máximo. Então, assim, eu fui pesquisando e eu vi que existe uma startup na Tailândia, talvez, que desenvolvia embalagens somente com a palha do arroz. Aí eu vi que tinha gente que fazia somente com a casca do arroz. E eu, cara, dá para fazer com um, dá para fazer com o outro, vamos juntar, sabe? Não tem por que não aproveitar. Então, esse foi o primeiro ponto. E o segundo foi o ponto de um pouco de conhecimento técnico também, né? Que já entra bastante, a importância da pesquisa científica, né? Eu fiquei 1 ano e meio, 2 anos no Lapol, e ali eu consegui ter bastante contato, assim, com as pesquisas e tal, e eu olhei assim, tá, não tem como fazer isso, mas dá pra gente fazer de outra forma.
E aí foi por isso que foi mais para esse lado. Todo projeto, quando a gente trata nessa questão de aproveitamento de matéria-prima que é descartada, né, ou de um resíduo que é descartado, melhor se falando, tá? Todo processo que envolve tanto os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e aí tem aqueles energias renováveis número 7, produção e consumo consciente, comunidades sustentáveis, todos eles, tá? Tu tem que pensar todo nessa cadeia. E ainda mais contemplar a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que tu tem dentro dela a economia circular, que quem é a referência a nível mundial é a Ellen MacArthur Foundation, que ela fala muito sobre economia circular, porque até muitos anos atrás nós tínhamos uma economia linear. Tu processava, tu colocava o resíduo fora e ninguém sabia o que ter. Hoje não. Hoje quem produz o resíduo, ele tem que receber aquilo de volta e ele tem que saber desmontar e aproveitar o material que pode. Por exemplo, o carro hoje tu consegue, parte dele é aproveitado para Gerdau, tu vende parte, outras tem lugares que fazem um desmonte e vende volante e assim por diante. Então, aproveitar todo ele nessa cadeia. E a logística reversa é o que nós vamos fazer, receber esse produto, né, como é a economia circular e logística reversa também, receber esse copo, né, que vai ser criado, esse copo biodegradável, recebê-lo quando ele não tiver mais uso ou quando estiver, sei lá, com alguma rachadura, alguma coisa, nós termos essa ação de receber ele e aí a gente fazer ele ou inserção de novo na matéria-prima ou pegar lá na cadeia final e gerar biogás. Então, assim, ó, basicamente, da onde que vai vir a nossa matéria-prima? A nossa ideia é que seja o mais ambientalmente correta. E a gente sabe que a produção de arroz, enfim, e outras produções, elas usam agrotóxicos, pesticidas e todas as outras coisas que são bem danosas, assim. Então, a gente optou por usar o arroz agroecológico. Então, a gente vai usar um arroz que, tipo, não é feito com aditivos nem nada, e ele é produzido ali em Viamão por um assentamento do MST. Então, a gente já começa, assim, tendo um pouquinho de responsabilidade social até em escolher quem que vai ser o nosso fornecedor, digamos assim, da nossa matéria-prima. Geralmente, as embalagens, como é que elas são feitas? As bandejas, principalmente, elas são feitas por moldagem. Então, tu faz uma massinha, tu bota num molde, e aí tu tem, sei lá, teu copo ali, ou a tua bandeja, feitas. Tem outra técnica, que é de injeção. Então, basicamente, tu funde a tua matéria-prima, tu tem um moldezinho, e aí com pressão, ele coloca o material ali dentro e preenche aquele moldezinho. Ok. E tem uma terceira técnica, que é uma que a gente tem visto bastante, mas não tanto para esse lado dos polímeros mais naturais, desses materiais todos, que é a de impressão 3D. E aí foi aqui eu mais... E assim, cara, será que dá para fazer isso? A gente não sabe exatamente se tem como ainda, tem que fazer todos os testes. Mas a ideia é que a gente faça as embalagens por impressão 3D. Então, tipo assim, já vai ser meio que um marco, assim, na separação principal diferencial. E, tipo assim, cara, ninguém quase faz embalagem por impressão 3D com matéria-prima natural. Então, já tem toda essa parte, assim, tipo, ok, eu vou aprender uma técnica nova, vai ser muito divertido, sabe? Tipo, a gente só podia pegar aquele resíduo e jogar num biodigestor e transformar em biogás. Mas não, tu tá abordando dois problemas ao mesmo tempo, sabe? Tu tá abordando a geração de resíduos, tu tá abordando a parte de embalagens e, enfim. Mas, cara, o papel da universidade é, tipo assim, fundamental, sabe? A gente tem acesso a não só professores, como infraestrutura, como conhecimento ali dentro. Então, toda a parte de... Não seria possível se eu não estivesse dentro da universidade. Então, há empresas, há startups que fazem isso, mas não fazem toda essa pesquisa científica em cima, certo? Então, a gente, além de estar, ok, produzindo uma embalagem, a gente está produzindo conteúdo, sabe? A gente está produzindo informação acadêmica. A universidade, enquanto nós aqui, universidade, a gente tem o tripé dela, né? Que é ensino, pesquisa e extensão. Então, o ensino, a gente tem um corpo docente maravilhoso, com uma capacidade intelectual fantástica. A pesquisa, a gente está fazendo, o docente está fazendo de tudo para mantê-la dentro da universidade da melhor forma possível, com qualidade, não com quantidade, mas qualidade. E aí, tu captando projetos nesse cenário, trazendo isso, tendo uma cadeia produtiva que gera resíduos, tá?
e aproveitando esses resíduos para, como eu disse, a inserção de matérias-primas, de novos produtos ou de subprodutos e assim por diante. Pensar nisso. E sempre pautando, reitero, os 17 objetivos. Tu não consegue fazer nada hoje se tu não pensar nesse quadro de 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. Fazendo isso, a universidade está cumprindo o papel dela de pesquisa. A de extensão, tá, são projetos que a gente tende a trabalhar com a comunidade acadêmica e também estender a comunidade externa. E aí entra várias linhas que a gente tem dentro da URGS. Eu vejo muito isso dentro da própria universidade. Cada curso está fomentando mais essa cadeia de também trabalhando inovação, empreendedorismo, trabalhando as ODS, né? Então, é importante que a universidade tenha esses olhos, assim, para tudo. E a engenharia, ela tem que ter muitos esses olhos também, né? Porque os nossos recursos não são infinitos, são recursos finitos, né? E, claro, eu sempre digo, mas nós queremos fazer, mas também a gente corre muito atrás de fomento à pesquisa. Então, todo mundo sabe que isso acontece na universidade, né? Número de bolsas reduzidas, mas isso não impede que nós não tenhamos a vontade de fazer cada vez mais pesquisas, assim, porque é fundamental para a sociedade, para nós, enquanto docentes, e para os nossos acadêmicos, né? Eu considero relevante demais em todas as áreas. Então, até agora a gente ficou nessa parte mais teórica, e aí agora estamos com a retomada das atividades presenciais, né? Então agora finalmente a gente vai conseguir ir no laboratório e começar a testar as coisas. E aí eu fiz um planejamento meio básico, assim, mas não tão básico, das nossas etapas, quanto tempo que a gente vai levar, mais ou menos. E pela minha previsão, se tudo der certo, em novembro a gente já vai ter, tipo, protótipos, assim.